Questão 144, uma questão muito boa aí, né? Para a gente responder aí, ó. Vamos lá, vamos fazer a correção da questão 144. Lembrando que estamos corrigindo as questões do caderno de provas amarelo, tá? Provas amarelas. Então vamos lá. Questão 144. Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por duas polias e uma correia de transmissão tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo que não vai apresentar folgas nos contatos com as polias. Beleza, entendi. Então, a polia está justaposta ali, né? Considere que as partes dessa que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de reta tangentes às polias. Então, a parte que não toca na polia. Qual é a parte que não toca? A parte que não toca é esse vão, tá? E quer dizer que ela é representada por uma reta, ou seja, ela não vai, entre aspas, aí, criar uma barriga. Porque se ela criar uma barriga, ela teria um valor maior do que esse de 15 centímetros, tá? Então não acontece isso nem em cima e também não acontece esse embarrigamento embaixo. Beleza? Entendi. Aí está pedindo o seguinte, olha só. Para a substituição dessa correia, é necessária a especificação do seu comprimento. Considere 3 como valor de π, porque você vai calcular aí o comprimento, então você não vai utilizar o 3,14. Utilize o π valendo 3, então o π vale 3 para facilitar o seu cálculo. Aí ele pede a medida dessa correia em centímetros. Então vamos lá. Onde está essa correia? Essa correia ela tem essa parte que ela está aqui, ó, entre a polia. Ela vai ter essa outra parte aqui em volta da outra polia. Não é metade, tá bom? Não é metade. E essa parte que ela fica solta, que é a parte que ela estaria, entre as, em balanço, mas ela não vai balançar e não vai embarrigar. Ela é representada por uma reta. Então, simplificou os cálculos para a gente, tá? Se a polia não estivesse 100% tensionada, né? Ela seria uma curva, tá? Não é o caso. Então, ótimo. Está bem explicadinho aí, bem representado. Vamos então fazer o cálculo. O que a gente precisa calcular aqui? Vamos lá? Olha só. O que nós temos? Vou tirar esse verdão aqui, que já deu para entender que parte nós vamos calcular. O que nós precisamos saber? Nós temos um ângulo que está anotado ali. E nós temos um ângulo, e esse ângulo é o de 150 graus. Beleza. Então, qual é a parte da polia que está ali em volta da polia, ó, naquele arco? É só numa parte, não é na circunferência inteira. Então, ali, ó, isso aqui representa um arco, tá bom? Um setor da circunferência. Como que a gente faz esse cálculo? O cálculo é bastante simples, ele é bastante intuitivo, tá? Por quê? Preste atenção. Se nós tivéssemos a circunferência inteira, o valor da circunferência, a circunferência mede 2 que multiplica π, que multiplica o raio. Tá bom? 2πr. Não confunda com πr ao quadrado, porque πr ao quadrado não é o comprimento da circunferência. πr ao quadrado é a área. Tá bom? Então, são dois cálculos diferentes. O que nós vamos calcular vai ser o comprimento da circunferência e o comprimento é 2πr. 2πr é o quê? São 2 vezes π vezes o raio. Quantas vezes o raio vai aparecer aqui, ó, no entorno da circunferência? Beleza? Entendi. Agora preste atenção. Se você dividir a circunferência ao meio, você vai ter o quê? Você vai ter metade desse comprimento. Você vai simplesmente dividir por 2. Ou seja, você vai ter a mesma ideia de, em vez de você ter um ângulo de 360 graus aqui em torno da circunferência, se você dividi-la ao meio, você vai ter a metade de 360, que vai ser o quê? Vai ser 180.
Isso significa que, se fosse a metade, seria os 180 graus de um total de 360 graus, que é meio, tá? Por que eu estou te mostrando isso? Porque nós temos um ângulo lá, ó. Nós temos um ângulo, e esse ângulo é o ângulo de 150 graus. Então, que parte esse ângulo ele se refere em relação à circunferência inteira? Então, ali é um valor parcial. Então, nós vamos calcular o valor parcial desse arco, tá? Qual arco que eu estou me referindo? Estou me referindo só a este arco que está aqui, ó, em parte da circunferência, que utiliza ali, ó, tem uma abertura de 150 graus e que esse raio R menor, R minúsculo, ele mede 4 centímetros. É um dado que veio lá do enunciado. Beleza. Então, já sei, já deu para entender como que nós vamos fazer o cálculo dessa circunferência. Então, vamos lá. Vou fazer aqui este arco, tá? Lembrando que é o arco desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, ó. Qual vai ser o arco? Vou chamar de comprimento C1 ou arco 1. Tanto faz, da maneira que você quiser organizar seu pensamento aí. Então, vou colocar aqui, ó, comprimento do arco 1. O arco 1. O arco 1, ele tem uma abertura de 150 graus, ou seja, nós temos uma parte, né? Uma razão aqui de 150 graus de um total de 360 graus. Tá vendo aí? Então, nós temos uma fração. É uma fração da circunferência. Qual é a circunferência? A circunferência mede 2 que multiplica π, que multiplica raio, e não é ao quadrado. Então, 2πr. Beleza? Ou seja, 150 dividido por 360, eu vou repetir aqui, depois a gente começa a simplificar. Então, 150 dividido por 360 vezes 2 vezes π, só que o enunciado pediu para você utilizar o π valendo 3. Então, você vai colocar o 3. E você vai colocar o valor do raio, e o enunciado te disse que o raio da circunferência menor, ele mede 4 centímetros. Então, eu vou colocar lá, vezes 4 centímetros. Pronto. O que eu vou fazer agora? Agora que eu coloquei todos os valores e está tudo multiplicando e dividindo, eu posso simplificar. Então, agora é a parte melhor, né? Então, vou simplificar aqui, ó, 10 com 10. Beleza? Eu tenho o 15 lá em cima e o 36 embaixo. Agora, preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Quando você olhar para o 2 vezes 3, na sua cabeça vem o quê? Vem o 6. E quando você olha para o 36 lá embaixo no denominador, dá para simplificar os 2 por 6, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui essa simplificação. Então, aqui por 6 vai dar 1. E o 36 por 6, que vai dar 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Beleza. Posso simplificar o 6 com 15? Posso. O 6 por 3 vai dar 2. E o 15 por 3, que vai dar 5. Agora você olha para o 2 e para o 4, né? Tem o 2 aqui e tem o 4 lá em cima. Dá para simplificar também. Então, o 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 2 dividido por 2 vai dar 1. Lá no denominador só sobrou 1. Tá vendo? Então, eu não quis fazer a divisão nem nenhuma multiplicação. Primeiro, eu vou simplificar tudo. O que sobrou de multiplicação para fazer? Sobrou apenas o 5 e o 2. Sobraram apenas o 5 e o 2. Então, 5 vezes 2, 10. 10 o quê? Centímetros. Beleza. Isso significa que o arco 1, ele tem um comprimento de 10 centímetros. Pronto. Esse valor já está pronto. O que nós temos também? Nós temos também a parte que não está adjacente à polia, né, que não toca a polia, e que está perfeitamente esticada, ela não embarriga, né? Que é esse ponto aqui, ó, da saída da primeira polia, a saída da polia maior,
e saindo da polia menor e indo até a entrada da polia maior, que o sentido é esse, né? Pronto. Os dois medem 15. Então eu tenho duas retas, dois segmentos de reta valendo 15 centímetros, tá? Então eu tenho mais esses dois valores, né? Mais 15 e mais 15, ou seja, mais 30 centímetros. Não vou chamar de arco, né? Dois segmentos de reta. E tem também o seguinte, esse aqui é o principal. Tem também mais esse outro arco aqui, ó. Muito cuidado, porque tem gente que vem e calcula isso aqui do outro lado. Não é, é o do lado contrário. Que ângulo é esse? Que setor da circunferência é este? Então, olha só. Você pode afirmar que este ângulo aqui é o suplementar do outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Que numa circunferência, o ângulo total, a volta completa, são 360 graus. Beleza. Mas se eu tirar esse aqui de 150, se eu disser que esse aqui mede também 150 graus, eu vou fazer o quê? 360 menos 150 e eu posso afirmar que vai dar 210. Posso afirmar isso? Ainda não. Tá? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho que encontrar uma justificativa que me permita afirmar isso. Eu posso afirmar isso? Ainda não. Mas eu vou te mostrar aqui como que você vai poder afirmar isso, tá bom? Então eu vou te provar que isso funciona e você vai conseguir fazer esse cálculo, porque na hora da prova é essa percepção que você deveria ter para poder fazer o cálculo. Então eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos lá. Vou limpar aqui um pouco para não atrapalhar. Olha só. Toda vez que nós tivermos uma circunferência e que uma reta tangenciar essa circunferência, isso significa que com o centro da circunferência, essa reta ela vai se tornar adjacente ao raio da circunferência. Por que ela vai se tornar adjacente? Porque a partir daqui vai sair outro lado, e esse lado vai formar um ângulo de 90 graus, ou seja, o raio da circunferência, ele vai ser sempre, isso sempre vai acontecer, não existe exceção, ele vai sempre formar um ângulo de 90 graus com a reta tangente à circunferência. Então anota aí, o raio da circunferência sempre irá formar um ângulo de 90 graus com a reta tangente à circunferência. Então eles se encontram num ponto. É neste ponto aqui que forma um ângulo de 90 graus com a reta que é tangente à circunferência. Beleza? Isso significa que, vamos lá, nós temos duas retas tangenciando as duas circunferências, tá? Então tem esse segmento de reta daqui até aqui, é uma reta. E olha só, essa reta forma com o raio da circunferência um ângulo de 90 graus, tanto com a menor quanto com a circunferência maior, tanto com a circunferência A quanto com a circunferência B, as duas polias. Isso também ocorre com a reta de baixo, tá? Isso aqui não é uma exceção da reta de cima. Então, nós podemos afirmar que ocorre essa situação aqui. Pronto. Então, elas formam ângulos de 90 graus com o raio da circunferência. Essa reta vermelha ali embaixo ficou um pouco ruim, né? Mas o que importa é você saber resolver na hora da prova, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Se ela forma um ângulo de 90 graus, olha só, o raio da circunferência menor, ele mede 4 centímetros. E o raio da circunferência maior mede 8. Olha só. 8 é o dobro de 4. Isso significa que, olha só, aqui, ó, no meio do raio, né, da circunferência da polia B, nós vamos ter 4 centímetros e 4 centímetros, que mede 8. A mesma coisa ocorre lá em cima. 4 centímetros e 4 centímetros.
Por que eu estou fazendo isso? Porque olha essa situação. Se o raio da circunferência menor mede 4 centímetros, aqui também a metade do raio maior também mede 4 centímetros. E se nós traçarmos aqui uma reta, significa que nós vamos formar um retângulo. Por quê? Porque se os dois ângulos de baixo são de 90 graus, os dois ângulos de cima também serão de 90 graus, porque essa reta ela é perpendicular. E a reta que foi formada em cima vai ser uma reta paralela. Ótimo! Isso significa que nós temos aqui ângulo de 90 graus também. E olha só, a mesma coisa que ocorreu na parte de baixo, ela também irá ocorrer na parte de cima, formando também ângulo de 90 graus. Tá, mas o que isso significa? O que eu preciso encontrar? Lembre-se, o que você precisa encontrar é exatamente o valor deste ângulo aqui, ó. Eu quero encontrar o valor desse ângulo e eu tenho na minha intuição que esse ângulo vai ser o ângulo de 150 graus, porque se este ângulo for o ângulo de 150 graus, eu vou então poder afirmar que o ângulo externo, o outro ângulo, que eu vou marcar ele aqui com outra cor, vou colocar aqui de verde, né? Esse ângulo externo aqui vai ser o ângulo de 210 graus. Se esse ângulo aqui for de 150 graus, o outro vai ser de 210 graus. Ótimo, beleza, isso vai funcionar perfeitamente. Então, vamos ver se isso vai funcionar? Olha só. Como nós formamos dois retângulos, né? Nós temos este retângulo que ficou aqui de vermelho e nós temos um retângulo que ficou ali de azul. O que nós podemos afirmar? Preste bastante atenção nisso. O ângulo interno aqui, ó, vai ser um ângulo de 90 graus também. Porque essa reta ela é perpendicular ao raio, né? Beleza. Porque se a reta, olha só, se essa reta que está aqui é perpendicular ao raio da circunferência, essa outra reta aqui que é paralela a ela também vai ser perpendicular. Beleza? E a mesma coisa acontece se eu tenho uma reta aqui que é perpendicular ao raio da circunferência, a outra reta que é paralela a ela também será perpendicular, então também vai formar ângulo de 90 graus. Beleza, até aí tudo bem. O que mais eu posso obter a partir daí? Eu posso obter a seguinte situação. Preste atenção. Olha só. Vou clarear aqui. E para você conseguir visualizar de maneira mais limpa. Nós fizemos isso aqui, ó. Partiu ao meio, fizemos um retângulo aqui e fizemos outro retângulo lá. Beleza, até aí tudo bem. Nós sabemos que esse ângulo aqui é o ângulo de 150 graus. Isso significa que sobraram 210 graus, porque lembra aí, 150 graus mais 210 graus, 360 graus é a circunferência inteira. Beleza, então, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar é isso aqui agora, ó. Olha só. Se esse ângulo aqui da polia pequena é de 150 graus, sobraram 210. Sobraram 210 graus, mas você vai perceber que vai ser esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, mais esse outro ângulo aqui. São três ângulos que somados teremos 210 graus. Beleza. Porém, olha só, se esse aqui é um retângulo, esse ângulo aqui é de 90 graus e o retângulo de baixo também vai ter ângulo de 90 graus. Então, aqui já tenho 90 graus e embaixo também tem 90 graus. Esse ângulo de cima é de 90, o ângulo de baixo é de 90. Então, quanto que vale esse outro ângulo aqui, ó, que eu vou colorir para você, ó? Esse ângulo mede quanto? Se eu tenho 90 mais 90, eu tenho 180 graus. Mas esse ângulo inteiro aqui, ele mede quanto? Ele mede 210 graus. Isso significa que de 180 para 210 faltam
30 graus. Então, aqui, esse ângulo vai ser de 30 graus. Isso vai servir para nós de quê? Vai servir para nós para a seguinte situação. Nós temos aqui um quadrilátero. Olha só que quadrilátero eu vou mostrar para vocês. O centro da polia menor mais a mediana do raio, esse para cima, a mediana aqui do raio para baixo, né, o ponto médio, e o centro da circunferência B. Isso aqui é a figura de 4 lados. E a soma dos ângulos internos vai dar o quanto? Vai dar 360 graus, porque tem 4 lados. Se fosse um triângulo, 180 graus. Aumentou um lado, aumentou mais 180 graus. Por quê? É o mesmo de você enxergar aqui, ó. É a mesma coisa de você enxergar dois triângulos. O triângulo que está na parte de cima e o triângulo que está na parte de baixo. Esse triângulo aqui, ó, centro, centro e aqui. Pronto. E aqui seria um triângulo. E aqui na figura de cima seria outro triângulo. Então são dois triângulos. A soma dos ângulos internos vai dar, de cada triângulo é 180 graus, serão 2, então 360 graus. Beleza. O que isso significa? Significa que a soma dos ângulos internos deste quadrilátero tem que ser de 360 graus. Eu já sei que esse ângulo aqui é de 90 e esse ângulo aqui é de 90. O outro ângulo lá do lado esquerdo da circunferência menor mede 30. E eu preciso encontrar o valor desse ângulo que eu vou colocar aqui de vermelho. Mas o que nós temos? Esse ângulo aqui, ó, de cima, é um ângulo reto, ou seja, é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui de baixo que eu estou colorindo também é um ângulo de 90 graus. Aqui eu já tenho 180 graus. Mais 30, que é esse outro lá, ó, na circunferência menor. Mais 30 graus. Então, aqui, somando 90 mais 90 é 180, e 180 mais 30, 210 graus. Mas daquele quadrilátero, ele tem que dar 360 graus. Então, se ele tem que dar 360 graus, e eu já encontrei 210, faltam quanto? Faltam exatamente 150 graus. Então, fazendo isso, eu consigo afirmar que este ângulo aqui é um ângulo de 150 graus. Beleza. Se ele é de 150 graus, o suplementar dele, que é este outro aqui, vai ser de 210 graus. Era nisso que eu precisava chegar. Por que eu precisava chegar nisso? Porque eu preciso encontrar o arco 2. E o arco 2 é o quê? É a parte da polia que está a parte da correia que está na polia maior, que é a polia B, tá? Então, o arco 2 vai ser a distância entre esse ponto aqui, percorrendo o setor, né, da circunferência até o último ponto lá embaixo. Não é uma circunferência inteira, é um arco, tá? É um arco de abertura de 210 graus. Vou fazer o cálculo da mesma forma que nós fizemos com o arco 1. Porém, em vez de utilizar 150 graus, eu vou utilizar 210 graus. Então, o arco 2, ele vai ter 210 graus de um total de 360 graus. Essa é a fração deste arco. E o arco ele é calculado como sendo 2 que multiplica π. O π nós já sabemos que é para utilizar o 3, você vai colocar o 3, vezes o raio aqui não é o 4. Agora o raio é 8, porque é o da circunferência maior, da polia maior. Então, vezes R, que é 8. Então, é a mesma fórmula lá em cima. 2πr, o comprimento da circunferência. Só que eu não tenho a circunferência inteira. Ela começa aqui em cima e termina aqui embaixo. Tem uma abertura de 210 graus. Então, a parte que eu tenho são 210 de um total de 360. Por isso, a fração. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente simplificar, né? Porque é vezes 8 centímetros. Quanto é que vai dar isso?
Bom, vamos para a parte boa. Simplificar tudo o que for possível com bastante atenção. Então, olha lá. Vou simplificar. Grau com grau não precisa, né? 10 com 10. Vai ficar 21 sobre 36. Beleza. O que eu vou fazer? Vou de novo olhar para o 2 e para o 3. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 por 6 dá 1. E 36 dividido por 6, que vai dar 6. Sobrou 6 lá embaixo. O que eu vou fazer agora? Vou simplificar por 2. Olha só. O 6 dividido por 2 vai dar 3. E o 8 dividido por 2, que vai dar 4. O 4 vai ser o último aqui, né? Porque lá embaixo está 3. Mas eu posso simplificar o 3 com o 21. Então, o 3 dividido por 3 vai dar 1. E o 21 dividido por 3, que vai dar 7. Sobraram o quê? 7 vezes 4. E 7 vezes 4 vai dar 28. 7 vezes 4, 28. 28 o quê? Centímetros. Então, olha o tamanho da bendita da correia aí. A correia mede 10 mais 30. 10 mais 30, 40. 40 mais 28, 68 centímetros. Tem essa resposta e vamos encontrar ela aqui agora. Então, o valor aí dessa polia é de 68 centímetros. 68 centímetros aparece lá bonitinho, tranquilamente na alternativa da letra D. Então, tá aí, resolvido. Dá para você ter feito direto, mas eu fiz questão de mostrar para você, né, por que o ângulo interno aqui é de 150 graus, que a partir dele nós fizemos o cálculo, porque o que nós precisávamos encontrar era exatamente o valor do ângulo de 210 graus, que é o suplementar dele. Beleza? Então, está feito aí mais uma questão. Siga o card que vai aparecer aí em cima, que nós faremos a resolução da próxima questão deste Enem. Te vejo no próximo vídeo.